No tema de hoje do programa Jesus em Convites, nós vamos estudar a aversão e perguntamos o significado dela, como ódio, repulsa, antipatia, rancor, repugnância. É muito cômodo aos espíritas, principalmente, quando se vê diante de alguém e sente esse tipo de antipatia, por assim dizer, tem uma explicação, infelizmente, bastante simplista, dizendo que é um reencontro do passado. Então, por que então esse desagrado em relação a outra pessoa? Nós precisamos entender que, na maioria das vezes, essa pessoa pela qual eu sinto essa antipatia, essa repulsa, esse rancor, ela, antes de mais nada, ela aviva em mim situações que estão contidas no meu próprio eu, que não foram trabalhadas no passado e que hoje elas eclodem de uma forma assim bastante dura, lembrando em mim essas situações. Então, essa identificação no outro é um estímulo, antes de mais nada, que me desestabiliza, porque eu não tenho ainda as estruturas eu ainda sou frágil nesse campo. Então, antes de mais nada, essa situação, esse encontro com essa hostilidade, por assim dizer, que o outro me causa, é um convite a que eu me analise, a que eu pense, por que eu estou sentindo isso em relação ao outro? Porque necessariamente não é um reencontro de passado, é um reencontro com as próprias inferioridades minhas não trabalhadas. Entretanto, o Evangelho, no seu capítulo 14, ele diz assim: mas pode ocorrer também que esses espíritos que porventura venhamos encontrar sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias anteriores que se traduzem nessa forma de antagonismo na Terra e que lhes servem de prova. Realmente nós podemos encontrar essa situação, mas essa situação é o encontro de companheiros que estão divididos por aversões anteriores. E eles se procuram, eles se atraem e ao mesmo tempo se repelem, porque a mente deles está em desequilíbrio. Então, eles vêm nessa nova reencarnação, nesse novo encontro, para despertar para o cultivo do bem, onde palavras, pensamentos, silêncios, exatamente vão ser os mecanismos para os quais essas pessoas vão se reencontrar. Então, isso é fácil? Não é. É fruto essa desestabilização de traições, de crimes, de abandonos. E se isso acontece, esse reencontro nos lares, aos pais, vai se sobrepor um cuidado muito, muito, muito importante, no sentido de que vão aos poucos se esgarçando essas situações tão duras aos quais cada um vem para se reajustar. Então, esse trabalho, esses filhos difíceis, esses reencontros familiares complicados, eles vêm carentes de afeição, de carinho, de atenção especial. E os amigos espirituais ajudam, nunca faltará ajuda. Porém, na grande maioria das vezes, o próprio lar fecha-se a essa ajuda espiritual, expulsando o filho ou o familiar mais ostensivo ou difícil, acusam, então criam um clima muito, muito, muito conflitado. Nós não podemos esquecer o exemplo contido em nosso lar, quando Dona Laura vai visitar André Luiz e diz a ele que está em processo de volta ao planeta e vai novamente se consociar com o seu Laerte, que quando encarnado tinha toda uma posição digna, mas tinha uma vida bastante difícil com mais duas companheiras.
Desencarnando, ele as encontra, cobrando as promessas que ele havia feito. E os três estão, então, em processos de longos anos nessas zonas inferiores. E Dona Laura, então, o que pensa em fazer? Reencarnar, consorciar-se novamente com seu Laerte e receber as duas filhas, que eram amantes, como filhas do seu coração. E aí, nós podemos então imaginar que tipo de lar que ela vai ter. Um lar conturbado, um lar onde ela vai ter que oferecer o máximo que ela tiver, e ela diz assim: eu estou convencida de haver nos recursos do amor o maior meio para atrair esses três corações. Então, sempre, 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 nós vamos destacar Jesus em convites de amor para que nós trabalhemos frente a qualquer aversão que possamos encontrar. Que Jesus nos abençoe.